Olá, queridas e queridos amoras e amores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro, Hábitos Atômicos, um livro bem interessante sobre hábitos. Eu já tinha lido O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, mas esse livro me rendeu muitas novas sacadas e um aprofundamento de uma forma fácil sobre hábitos, e eu vou compartilhar as minhas lições, sacadas e inputs desse livro. Eu sou a Hannah, sou uma pessoa comunicativa, criativa, que atua como coach e fisioterapeuta osteopata. Então, roda a vinheta pra gente destrinchar este maravilhoso livro. Este livro, do James Clear, ele é um livro muito fácil de ler. E ele me trouxe algumas sacadas que eu apliquei, né? Porque tudo que eu venho aqui falando são questões que eu aplico, tanto comigo mesma, primeiramente, mas com os clientes de coaching, com clientes que querem melhorar seus hábitos, reprogramar seus hábitos, alcançarem resultados, melhorarem a sua saúde. Basicamente, ele cita também o livro O Poder do Hábito, que eu já falei aqui, né, em alguns vídeos, do Charles Duhigg, mas tem alguns conceitos muito interessantes desse livro e que vale a pena para você, se você pretende reprogramar seus hábitos, se você pretende inserir um novo hábito, seja de saúde ou na sua vida. Um conceito que ele traz muito interessante no livro é sobre a questão de identidade. E o que é isso, Hannah? Basicamente, é você se preocupar, ao invés de, vou ler 10 livros por ano, eu vou fazer atividade física 5 vezes na semana, eu vou tirar o chocolate da minha vida. Ele fala um conceito que é para você ser uma pessoa leitor, então se você lê 2 capítulos ou 2 linhas por dia, se você lê 3 vezes por semana, se você faz atividade física 2, 3 vezes na semana, enfim, preocupar-se com o ser. Então, ser uma pessoa que pratica atividade física, então ser uma pessoa que cuida da alimentação, ser uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, que é justamente essa identidade. E aí, o fazer, né? Você provavelmente vai fazer atitudes alinhadas com essa identidade, com esse ser. Então, a partir do momento que você entende que você quer ser uma pessoa que lê livros, você vai incluir este hábito na sua rotina. E aí você vai começar por mini hábitos, por micro hábitos e por nano hábitos. Hábitos atômicos nada mais é do que átomo, né? É a menor estrutura, né, de uma célula, de um organismo, é um átomo. Então é um micro. Muitas vezes as pessoas pecam porque ela quer passar, ou você talvez seja essa pessoa, né, do 8 pro 80. Só que é importante primeiro certificar de fazer esses hábitos atômicos, ou seja, esses micro hábitos, esses nano hábitos, e mudar a identidade no sentido assim, ser uma pessoa que pratica atividade física, independentemente se na sua rotina atual só dá para fazer 2, 3 vezes por semana, tudo bem, tá ótimo. Meio é melhor que nada. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer algum hábito saudável, de inserir algum hábito, porque acham que não vão ter uma frequência tão grande. Porém, a consistência, ela é muito mais atrelada a uma corrida de 42 quilômetros. Então, não adianta você gastar o sprint no primeiro minuto e depois você não ter fôlego. Então, ser uma pessoa que pratica atividade física, por exemplo, você pode começar por 2, 3 vezes. E aí, dependendo da sua rotina, você vai incluindo. Então, isso é muito importante. E aí, é o fazer. Aí, quando você faz, né, e mantém essa consistência, é o fazer. Então, você vai cuidar melhor da sua alimentação. Se preocupe em ser uma pessoa que faz compras no mercado e na frutaria, que sejam compras que vão lhe ajudar na sua alimentação saudável. E aí, você faz a ação, né, porque sim, tem que ter ação. Só que você faz do menos pro mais, então começa pequeno, embora você pode até ter o objetivo de um dia ler todos os dias, de fazer atividade física 5 vezes na semana, de tirar completamente o açúcar, mas você vai começar, né, de pouquinho em pouquinho,
E um ponto interessante é que você faça essas questões, né? O seu fazer esteja alinhado com o seu ser. E depois você vai ter o ter, que é o que é a colheita, que é a colheita dos resultados. Então, aí sim você vai se tornar uma pessoa que lê 10 páginas por dia, você vai se tornar uma pessoa que lê 10 livros por ano, ou 12, né? Um por mês. Aí é o ter. E o que acontece é que talvez você e muitas pessoas se focam no ter primeiro. Em emagrecer 5 quilos. Isso é o ter. Não é o ser. Então, a partir do momento que você entende que é primeiro ser, depois fazer e depois ter, você se preocupa com as questões do ser primeiro, ou seja, a sua identidade, ou seja, a sua autoimagem. Outro ponto que ele traz no livro que é muito interessante é você se imaginar, né, fazendo aquele hábito, porque a visualização já tem comprovação o quanto ela funciona. É só você pensar, por exemplo, né, um filme de terror. Você sabe que é Hollywood, você sabe que é ketchup, você sabe que são atores e atrizes, porém a gente fica com medo, o coração dá uma palpitada, uma acelerada. Tem mudanças fisiológicas, você tem susto, você tem medo, você tem aflições. E por quê? Porque justamente o seu cérebro, ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então ele traz no livro de se imaginar fazendo esse hábito também ajuda. É um ponto bem interessante. E outra questão muito incrível desse livro é que ele fala de empilhamento de hábitos. O que é isso? Geralmente, para você obter mais êxito, por exemplo, na instalação de um hábito, é você já pegar uma rotina que você já faz e aí incluir ou substituir o hábito que você quer fazer. Então, por exemplo, se você tem o hábito de chegar em casa, se jogar no sofá e ficar vendo TV e você quer incluir atividade física. Então, é interessante que você tenha a sua rotina, então você chega em casa e aí o que acontece? Toma banho e troca de roupa. E ao invés de você sentar no sofá e pegar o controle, você empilha, digamos assim, o hábito de o quê? Coloca a roupa de ginástica e sai para treinar. Então, esse é um exemplo. Ou então, você sempre, de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Então, muita gente faz isso ainda, que ao abrir os olhos, é praticamente uma parte do corpo é o celular. Então, pega o celular. E quem nunca, né? Eu mesma já, alguns anos atrás, 4 anos, era uma das primeiras coisas que eu fazia. Mesmo na cama, ficava lá, rolando feed. Não tinha nem saído da cama ou ficava respondendo o WhatsApp. E aí, ao invés de abrir o olho, pegar o celular, você abre o olho e levanta da cama. Ou então, abre o olho e toma uma água. Ou, melhor ainda, deixe o celular longe. Então, eu acordo com um despertador bem raiz. Posso até mostrar em algum outro vídeo. Justamente para não pegar o celular. É claro que hoje em dia eu já tenho uma autoconsciência, um autocontrole, então muitas vezes eu coloco cronômetro, de meditação, alguma coisa assim, mas eu já consigo estar no comando, né, do celular e não ele ao contrário. Se você está começando, por exemplo, né, se você abre o olho, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, eu aconselho a você usar um despertador raiz. Então, ao invés de você apertar no soneca, também outro exemplo, você empilhar com o hábito que você quer inserir. Então, acorda, ou então acorda com o despertador, deixa o celular longe, que daí você vai fazer outra coisa. Então, já é uma rotina, você já tem uma rotina. Só que ao invés de você pegar o celular, você troca. Então, aí depois, por exemplo, que você pega o celular, você vai caminhando em direção ao banheiro, vai lavar o rosto, fazer as necessidades fisiológicas. Ao invés de pegar o celular, você troca, então você empilha hábitos e troca essa atividade por uma atividade que você quer inserir ou mais positiva. Então isso ajuda, porque é muito mais fácil você já pegar uma rotina que você já tem do que você criar uma nova, porque para o seu cérebro vai ser mais uma questão. E lembrando que o hábito, ele inicialmente tem um gasto muito grande de energia e para depois se tornar uma competência inconsciente, ou seja, automatizar essa rotina. Então, no primeiro momento, como já vai ter um gasto do hábito e, recapitulando, são 66 dias mais ou menos a média dos estudos científicos para se instalar um hábito, ou seja, 2 a 3 meses, eu gosto de falar 3 meses,
Como você já vai ter todo esse processo, seu cérebro não vai gostar, porque você foi feito para sobreviver e economizar energia. Se você empilha hábitos, isso lhe ajuda. Então, por exemplo, você sempre tem a mania, sei lá, de fumar depois do almoço. E aí o que acontece? Você já almoça, você levanta e você vai fumar. Ao invés de fumar, você troca por tomar um café, expresso, troca por tomar um copo de água, entende? Você empilhar hábitos tanto para substituir, né, esses que eu estou exemplificando, mas se você quer incluir um novo hábito, isso também serve. Então, por exemplo, vamos supor, você sai do trabalho, aí você pega a chave, pega o carro e liga a música, ou enfim, vai dirigindo com o celular. O que acontece? Aí você quer incluir, ouvir um podcast, por exemplo. Aí o que acontece? Você já tem essa sequência de pegar a chave do carro, de sair, e aí o que você vai fazer é, muitas vezes, incluir o podcast, por exemplo, depois de você escutar suas músicas motivacionais, as suas músicas que empolgam, você vai incluir. Então você pegou a chave, pegou o carro, ligou o som, ficou cantando, deu um up, e aí você inclui um podcast, por exemplo, de alguma questão que você queira aprender ou de algum conteúdo que você ache relevante. Então, você já tem essa sequência, porém, por exemplo, ao invés de você, depois da música, você continuar ouvindo, sei lá, todo o tempo música, você ouve uma parte da música e inclui um podcast. E isso é muito incrível, porque às vezes você não vai precisar sair tanto da rotina. Só que você vai ter que ter a determinação, né, e a disciplina e a consistência para, mesmo você estando empilhando hábitos ou não, ou criando um novo mecanismo, você ter a disciplina de fazer. Mas lembrando que vão existir altos e baixos, então tá tudo bem, às vezes você não vai conseguir, então por isso esse 2, 3 meses, porque vai ter dias que você vai fazer, vai ter dias que você não vai fazer, e faz parte essas oscilações. Outra coisa muito importante que ele fala aqui é que você, quaisquer que sejam os hábitos da sua cultura, isso vai lhe influenciar. Isso é um ponto importante, porque, por exemplo, no Brasil temos hábitos que muitas vezes na Europa, nos Estados Unidos, são diferentes. Então a cultura, sim, influencia os seus hábitos e o ambiente ao qual você está inserido. Então o ambiente país, né, que eu tô falando, e o ambiente também, o seu lar, por exemplo, o seu trabalho. Certifique-se que o seu trabalho e o seu lar, eles estejam sendo ambientes potencializadores dos seus hábitos. Então ele fala muito isso, dessa questão do ambiente. Porque quando você não tem um ambiente favorável, aí o seu esforço, a sua dedicação e o seu gasto de energia vai ser maior ainda. E aí vai mais uma barreira. Então, quanto mais você consegue minimizar as barreiras, maximizar os seus recursos e minimizar as suas interferências, mais tranquilo ou menos complexo vai ser de instalar um hábito. Então, isso também é um ponto importante que ele fala aqui. E a outra questão que ele fala é você fazer com que o hábito ele se torne fácil, claro, simples e satisfatório. E o inverso verdadeiro, o que você não quer fazer, ou seja, hábitos ruins, entre aspas, né? Hábitos não saudáveis, hábitos não positivos, você deixar invisível, você deixar difícil, você deixar insatisfatório, você deixar muito complicado, isso ajuda. Porque justamente, né, nosso maravilhoso cérebro tem 1,3 kg a 1,5 kg, só que ele gasta de 20 a 30% de energia do seu corpo. Então é super importante que você tenha em mente e saiba disso, que qualquer coisa, inicialmente, que vai demandar gasto energético e vai demandar empenho, inicialmente o seu cérebro não vai gostar, e você como um todo. Muitas vezes o que a gente desconhece, né, no primeiro momento a gente tem uma reatividade e pensa, não vou fazer, é natural, justamente porque é alguma coisa diferente, então gera esse incômodo, esse desconforto, mas depois se você insistir, persistir, isso lhe ajuda. Então, é o livro aqui que eu poderia ficar muito tempo, né? Porque é um livro muito, muito incrível. Só que os pontos principais, assim, os principais insights e sacadas desse livro são empilhamento de hábitos, então empilhar hábitos,
tanto quando você quer inserir um novo, então em tarefas que você já faz, então na sua própria rotina, então isso é muito interessante. Ou então se você quer substituir, né? Lembrando que tem o gatilho, que é a deixa, a rotina e a recompensa, que daí é do livro Poder do Hábito, mas é sim super importante salientar isso. E outro ponto é identidade e essa autoimagem, ou seja, primeiro muda o ser, então seja uma pessoa que coma saudavelmente, seja uma pessoa, por exemplo, que medite, então foque em meditar que seja 2 vezes por semana, ao invés de, eu quero começar todo dia, eu quero começar tantos minutos, por exemplo, para mim, antigamente, sei lá, 5 minutos era um martírio, hoje em dia eu já consigo ficar mais tempo, mas isso aí são anos, altos e baixos, entende? Não foi de uma hora para outra. Então, foque no ser, então na sua identidade, faça, né, ações condizentes com o seu ser, ou seja, pratique, entre ação, porque não adianta ficar só na teoria, você tem que alinhar as suas expectativas com a prática, se autorresponsabilizar, porém não se culpabilizar, porque autorresponsabilidade é diferente de culpa, ou seja, você se questiona, você reflete, você vê os pontos de melhora, você vê os motivos subconscientes pelos quais, por exemplo, você não está fazendo ou você não está cumprindo o que você se propôs. E aí sim, você alinha a sua prática com a sua teoria, com o seu ser, com a sua identidade e, acima de tudo, ajusta no caminho, porque obviamente que a gente muda, né? Todo dia também acontecem situações que muitas vezes não estavam planejadas. E aí, depois do fazer, você vai ter o ter, que é a colheita, que muitas vezes você vai emagrecer, se você quiser, você vai se tornar uma pessoa que lê e você vai ler X livros por ano, você vai se tornar uma pessoa que se alimenta bem e come salada e come frutas e verduras, então come 3 tipos de frutas por dia, aí sim é o ter. E aí o que acontece? A maioria das pessoas, e eu espero verdadeiramente que a partir desse vídeo você repense e não seja mais essa pessoa, foca no ter, ou seja, foca em quantos livros quer ler, foca em quanto dinheiro quer fazer, foca no ter e não se preocupa com o ser. Então nesse livro é muito incrível, serve para hábitos, mas serve para a vida. Foque em ser para fazer, né, as suas ações estarem alinhadas com o seu ser e depois o ter. E também essa questão de autoimagem, de muitas vezes se imaginar fazendo, né? Porque o seu cérebro não distingue o que é ficção da realidade, no sentido assim, o que é real e o que é imaginário. Beleza? Se você tem interesse, é um livro que eu super recomendo, ele é bem fácil de ler. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e que você, nesse 2020 e até pro 2021, ou independentemente de quando você está vendo esse vídeo, repense os seus hábitos e inclua hábitos saudáveis, hábitos positivos que vão acabar repercutindo em todas as suas 7 saúdes, então na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde relacional, na sua saúde espiritual, na sua saúde profissional, na sua saúde financeira e na sua saúde relacional. E além disso, em todas as suas áreas da vida. Por quê? Porque você tem papéis, então você é pessoa, ser humano, profissional, você tem família, então se você é mãe, você é pai, você é irmã, amiga, amigo, então a partir do momento que você tem hábitos que estão alinhados com a sua essência e com seus valores e que vão ser diferentes dos meus, isso lhe ajuda em todas as suas 7 saúdes e em todas as suas áreas da vida. Beleza? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Curte, compartilha, aperta o botão vermelho, manda para alguém que você acha que precisa melhorar os hábitos e que vai se beneficiar dessa informação. E é isso. Beijo de luz e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!